Eu nunca pensei que as mãos que o alimentaram, o vestiram e sacrificaram tudo por 23 anos, um dia tremeriam com a traição. Meu nome é Margarida, e hoje quero compartilhar com vocês a lição mais dolorosa da minha vida. O dia em que descobri que o amor sem limites pode se tornar uma prisão, e que às vezes as pessoas que mais amamos são as que nos ferem mais profundamente. Era uma tarde de terça-feira, nada de especial. Eu tinha acabado de voltar do meu turno no residencial Sol Poente, onde trabalho como cuidadora de idosos. Minhas costas doíam por ter levantado a dona Helena. Meu uniforme cheirava a desinfetante. E tudo o que eu queria era sentar com uma xícara de café e talvez assistir a algo tranquilo na televisão. Faço este trabalho há 15 anos, desde que o pai de Davi faleceu de câncer quando nosso menino tinha apenas 8 anos. 15 anos de turnos duplos, trabalho nos fins de semana e feriados passados cuidando dos pais de outras pessoas enquanto criava meu próprio filho sozinha. 15 anos chegando em casa exausta, com quase nenhuma energia para ajudar com o dever de casa ou cozinhar um jantar decente. Mas eu fiz tudo porque acreditava. Eu realmente acreditava que o sacrifício era a cara do amor. Que a devoção de uma mãe significava se colocar em último lugar, sempre, sem questionar, sem reclamar. Se você gosta de histórias que tocam o coração, por favor, inscreva-se no nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e isso realmente ajuda nosso trabalho. E por favor, comente de qual cidade você está assistindo. A casa estava silenciosa quando entrei. Estranhamente silenciosa. O carro de Davi estava na garagem. O que me surpreendeu porque ele geralmente ficava no trabalho até tarde. Aos 23 anos, ele conseguiu um bom emprego em um escritório de contabilidade. Algo de que eu me orgulhava muito. Depois de anos lutando para pagar por sua educação, vê-lo se formar e encontrar um emprego estável pareceu a validação de que todos os meus sacrifícios valeram a pena. Chamei seu nome enquanto pendurava meu casaco. O mesmo casaco azul surrado que eu usava há 3 invernos porque roupas novas não eram prioridade, quando sempre havia contas a pagar. Sempre algo que Davi precisava para a faculdade ou o trabalho. Davi? Chegou mais cedo, meu filho. Ele apareceu na porta da sala, e algo em sua postura fez meu estômago se contrair. Havia uma frieza em seus olhos que eu nunca tinha visto. Uma distância que o fazia parecer um estranho, apesar do fato de eu tê-lo carregado no meu ventre, cuidado dele em cada doença de infância, sentado ao seu lado durante inúmeras noites de febre. Mãe, precisamos conversar, ele disse. E essas 3 palavras carregavam um peso que tornou o ar na sala denso e pesado. Não havia calor em sua voz, nenhum afeto. Apenas negócios. Frios, calculados negócios. Deixei minha bolsa de lado e olhei para ele. Olhei de verdade. Quando ele ficou tão alto, tão imponente, quando sua voz adquiriu aquele tom de autoridade que me lembrava desconfortavelmente de seu pai durante suas piores discussões. Claro, querido. O que foi? Ele não se sentou, não me convidou a sentar. Em vez disso, ficou ali de braços cruzados, olhando para mim como se eu fosse uma de suas clientes, alguém que ele precisava gerenciar, em vez de sua mãe que desistiu de tudo por ele. Estive pensando sobre sua situação financeira. Ele começou, e senti a primeira pontada de desconforto. Você tem 55 anos, mãe. Não está ficando mais jovem e, sejamos honestos, você nunca foi boa com dinheiro. Você trabalha todas essas horas e ainda luta para fechar as contas no fim do mês. É vergonhoso. Vergonhoso. A palavra me atingiu como um tapa. Vergonhoso para quem? Para ele? Eu era uma vergonha para o filho que criei? A criança que coloquei na faculdade trabalhando em empregos que deixavam minhas mãos ásperas e minhas costas gritando de dor? Não estou entendendo onde você quer chegar, Davi. Eu disse suavemente, minha voz já começando a tremer com uma emoção que eu ainda não conseguia nomear. Medo? Mágoa? Algo mais sombrio que eu não queria reconhecer. Onde eu quero chegar? Ele continuou, sua voz se tornando mais confiante, mais autoritária. É que as coisas vão mudar por aqui. Você vai transferir o depósito do seu salário para a minha conta. Todo ele. Cada pagamento a partir de agora vem para mim.
e eu vou administrar tudo. As contas, o supermercado, seu dinheiro para gastos. Eu vou te dar uma mesada. As palavras pairaram no ar entre nós como fumaça de um incêndio. E por um momento, eu não consegui respirar. Uma mesada. Ele queria me dar uma mesada do dinheiro que eu ganhei cuidando de pessoas que não podiam cuidar de si mesmas. Dinheiro que ganhei sacrificando minha saúde, meu conforto e meus sonhos. Davi, eu acho que houve algum mal-entendido. Gaguejei. Minhas mãos procurando o encosto do sofá para me firmar. Esse é o meu salário. É como eu nos sustento. Como eu sustento esta casa. A risada dele foi cortante e cruel. Um som que eu nunca tinha ouvido do meu menino gentil. Minha doce criança que costumava engatinhar para a minha cama durante as tempestades e me dizer que me amava mais do que todas as estrelas do céu. Nos sustenta? Ele repetiu, sua voz pingando desdém. Mãe, olhe ao redor. Olhe para este lugar. Olhe para você. Você chama isso de nos sustentar? Isso é mal sobreviver. E é patético. Eu ganho 3 vezes o que você ganha e ainda assim continuo morando neste muquifo, ainda lidando com a vergonha de ter uma mãe que trabalha como uma faxineira glorificada. Cada palavra era uma faca entre minhas costelas, torcendo mais fundo a cada sílaba. Uma faxineira glorificada. Era isso que ele pensava do trabalho que manteve um teto sobre nossas cabeças, comida em nossa mesa, roupas em suas costas durante todos aqueles anos em que éramos apenas nós dois contra o mundo. As mães das pessoas com quem você trabalha no escritório, ele continuou, andando de um lado para o outro como um advogado fazendo suas alegações finais, jogam tênis em clubes de campo, são voluntárias em jantares beneficentes, não cheiram a antisséptico e exaustão. Você entende como isso me faz parecer? Afundei no sofá, minhas pernas não conseguindo mais me sustentar. 23 anos de amor, de sacrifício, de acreditar que tudo o que eu fazia estava construindo um futuro onde meu filho seria grato, onde ele entenderia que cada escolha que fiz foi por ele. E era isso que tinha levado a vergonha que ele sentia de mim. Davi, por favor, sussurrei, as lágrimas começando a embaçar minha visão. Eu trabalhei tanto para te dar tudo o que você precisava. As aulas particulares quando você tinha dificuldade em matemática, o notebook para a faculdade, as parcelas do carro quando você precisava de transporte para os estágios. Tudo o que eu fiz foi por você. Exatamente, disse ele. E havia uma frieza em seu sorriso que fez meu sangue gelar. Tudo o que você fez foi por mim. O que significa que você me deve. Você me deve por todos esses anos de dificuldade. Todas as vezes que tive que ver outros garotos ganharem coisas que eu não podia ter, porque você era incompetente demais para prover algo melhor. Você me deve por me fazer crescer nesta mediocridade. O cômodo estava girando. Ou talvez fosse apenas meu mundo que estava saindo do eixo. Dever a ele? Eu devia a ele por criá-lo sozinha, por me matar de trabalhar para lhe dar oportunidades que eu nunca tive? Eu devia a ele por amá-lo incondicionalmente, por acreditar nele quando os professores diziam que ele era preguiçoso, por defendê-lo quando os vizinhos reclamavam de suas rebeldias na adolescência? De agora em diante, disse ele, pegando o celular e navegando pelo que pareciam ser aplicativos de banco. Eu vou cuidar de tudo. Já pesquisei a melhor maneira de fazer isso legalmente. Você vai assinar uns papéis me dando uma procuração sobre suas finanças e vamos configurar os depósitos automáticos. Você receberá o que precisa para sobreviver e eu garantirei que o dinheiro seja realmente bem utilizado pela primeira vez. Eu o encarei, este estranho usando o rosto do meu filho, falando com a voz do meu filho, mas carregando o coração de alguém que eu não reconhecia. Alguém que podia olhar para sua mãe que havia desistido de namorar, de amizades, de sonhos de viajar ou de hobbies, ou de qualquer coisa que pudesse tirar tempo ou dinheiro de prover para ele, e ver nada além de um inconveniente a ser gerenciado. E se eu me recusar? Perguntei, minha voz mal passando de um sussurro. Seu sorriso se alargou, mais frio. Então, acho que você vai ter que encontrar outro lugar para morar. Esta casa está em nossos 2 nomes, mãe. Eu contribuo para o financiamento agora.
Eu poderia facilmente argumentar que você não é mais financeiramente estável o suficiente para manter sua metade da responsabilidade. Você realmente quer me testar nisso? A ameaça pairava entre nós como uma espada, e percebi com clareza cristalina que estava olhando para um estranho. O menino que eu criei, a criança que amei mais do que minha própria vida, havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem que me via como nada mais do que um obstáculo para o estilo de vida que ele sentia que merecia. Na manhã seguinte, acordei esperando que tudo tivesse sido um pesadelo terrível. Mas o silêncio frio que me recebeu no café da manhã me disse o contrário. Davi estava sentado à mesa da cozinha, vestido em seu terno caro, mexendo no celular enquanto comia os ovos que eu havia preparado para ele por hábito. Ele não levantou o olhar quando entrei. Não reconheceu minha presença de forma alguma. Servi-me de café com as mãos trêmulas, a caneca de cerâmica quase escorregando dos meus dedos. O silêncio se estendia entre nós como um abismo, preenchido com tensão não dita e o peso de seu ultimato da noite anterior. "Bom dia, meu filho", eu disse suavemente, desesperada para restaurar alguma normalidade, algum indício do relacionamento que costumávamos ter. Ele olhou para cima brevemente, seus olhos frios e impacientes. "Já entrei em contato com o RH do meu escritório. Eles vão enviar a papelada hoje para os arranjos financeiros que discutimos. Você precisará assinar tudo até amanhã." Nenhum bom dia. Nenhum reconhecimento de que eu era sua mãe, a mulher que arrumou sua lancheira todos os dias por 12 anos, que ficou acordada à noite ajudando-o com trabalhos escolares, que celebrou cada pequena vitória em sua vida como se fosse a minha. "Davi, por favor, não podemos conversar mais sobre isso? Talvez possamos encontrar outra solução." "Não há outra solução, mãe." Sua voz era afiada, cortante. "Isso é o que é melhor para nós dois. Você vai entender eventualmente." Ele se levantou, deixando seu prato sujo na mesa para eu limpar, assim como quando era adolescente. Mas isso não era descaso de adolescente. Era uma dispensa deliberada, uma declaração sobre quem ele acreditava ser responsável por servir a quem nesta casa. Naquela tarde, sua namorada Sarah apareceu pela primeira vez em meses. Eu sempre tentei ser acolhedora com ela, cozinhando suas refeições favoritas quando ela visitava, perguntando sobre seu trabalho na agência de marketing, tratando-a como a filha que nunca tive. Mas algo estava diferente desta vez. Ela se sentou na minha sala, olhando ao redor com um desdém mal disfarçado para os móveis modestos, as fotos de família nas paredes, as mantas de crochê que minha mãe tinha feito e que eu tanto estimava. Quando ofereci um café, ela recusou com um aceno de mão, como se a própria ideia de aceitar qualquer coisa de mim fosse desagradável. "O Davi me contou sobre os novos arranjos", disse ela, sua voz carregando um tom de aprovação que fez meu estômago revirar. "É realmente o melhor, senhora Moraes. Você terá muito menos estresse agora que não precisa se preocupar em administrar dinheiro." A condescendência em sua voz era inconfundível. Ela falou comigo como se eu fosse uma criança, incapaz de lidar com responsabilidades de adulto. Esta jovem, com pouco mais de 25 anos, que nunca havia feito um dia de trabalho braçal em sua vida, estava me dando lição de moral sobre estresse e responsabilidade. "Eu administro dinheiro e crio uma família desde antes de você nascer, querida", eu disse em voz baixa, tentando manter a compostura. A risada de Sarah foi aguda e desdenhosa. "Bem, claramente não com muito sucesso, ou o Davi não precisaria intervir agora." Ela gesticulou pela sala com óbvio desgosto. "Ele merece mais do que isso. Nós dois merecemos. Nós dois merecemos." As palavras me atingiram como um golpe físico. Ela já estava se considerando parte da equação, já planejando um futuro que aparentemente não me incluía ou qualquer respeito pelo que eu havia construído. Davi saiu de seu antigo quarto, onde estava em uma chamada de trabalho, e a transformação em seu comportamento foi imediata. Com Sarah, ele era charmoso, atencioso, o namorado amoroso. Comigo, ele era frio, profissional, mal tolerando minha presença em minha própria casa. Sarah e eu estivemos olhando apartamentos. Ele anunciou, sem se dar ao trabalho de sentar. Encontramos um lugar muito bom no centro.
2 quartos, cozinha moderna, todas as comodidades. Meu coração afundou. Você vai se mudar? Eventualmente, disse ele, seu tom sugerindo que isso era óbvio. Mas não se preocupe, ainda estarei gerenciando suas finanças remotamente. Na verdade, é melhor assim. Não terei que ver como você desperdiça dinheiro com coisas desnecessárias. Sarah assentiu em concordância, passando o braço pelo dele possessivamente. O Davi tem me dito o quão preocupado ele está com a senhora Moraes. Como você gasta dinheiro com coisas como café caro e aquelas pequenas decorações. Ela gesticulou em direção aos anjos de cerâmica na minha lareira, presentes de colegas de trabalho ao longo dos anos que me traziam pequenos momentos de alegria. É realmente irresponsável na sua idade. Café caro. Ela estava falando do único pequeno luxo que eu me permitia. Uma marca de café melhor que custava R$ 10 a mais que a opção mais barata. Depois de trabalhar em turnos duplos, depois de chegar em casa exausta e dolorida, aquela xícara de café pela manhã era às vezes a única coisa que tornava o dia suportável. Essas não são decorações caras, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. São presentes de amigos. Amigos do trabalho não contam como amigos de verdade, mãe, disse Davi com desdém. Essas pessoas só falam com você porque são forçadas a trabalhar juntas. Quando você se aposentar, verá como elas se esquecerão rapidamente de você. A crueldade em suas palavras me tirou o fôlego. Ele estava desmantelando sistematicamente tudo em que eu encontrava conforto. Meus pequenos prazeres, meus relacionamentos, meu senso de competência e valor. E Sarah estava ao lado dele, concordando como se sua avaliação fosse perfeitamente razoável. Naquela noite, depois que eles saíram para jantar em algum restaurante caro que eu nunca poderia pagar, sentei-me sozinha na minha cozinha e tentei entender como eu havia falhado tão completamente. Onde eu tinha errado? Eu amei demais? Dei com muita liberdade? Protegi-o demais das lutas que poderiam ter lhe ensinado empatia e gratidão? Pensei em seu pai, Tiago, e me perguntei o que ele diria se pudesse ver no que nosso filho havia se tornado. Tiago tinha sido um bom homem, trabalhador e gentil, que me tratava como uma parceira, não como uma serva. Ele ficaria horrorizado ao ver Davi falando comigo dessa maneira, tratando-me como um fardo em vez da mulher que sacrificou tudo para criar seu filho. A papelada chegou no dia seguinte, como Davi havia prometido. Documentos legais cheios de linguagem incompreensível sobre tutela financeira, procuração e gestão de ativos. O timbre era de um escritório de advocacia caro do centro, o tipo de lugar que cobrava mais por uma consulta do que eu ganhava em uma semana. Quando Davi chegou em casa naquela noite, ele espalhou os documentos pela mesa da cozinha com a eficiência de alguém conduzindo uma transação comercial. Nenhuma emoção, nenhum reconhecimento do que aquilo significava para mim, para nós, para o relacionamento que compartilhamos por 23 anos. Assine aqui, aqui e aqui, disse ele, apontando para as linhas destacadas com sua caneta cara. A amiga da Sarah trabalha neste escritório de advocacia. Ela garantiu que tudo está legal e vinculativo. Encarei os papéis, entendendo o suficiente para saber que assiná-los me tornaria essencialmente uma tutelada do meu próprio filho. Minha conta bancária, meu salário, minha independência financeira, tudo pertenceria a ele. Eu teria que pedir permissão para comprar mantimentos, para adquirir medicamentos, para substituir roupas gastas. E se eu precisar de algo urgente? Perguntei. E se houver uma emergência? Então você me liga, e eu decidirei se é realmente necessário, disse ele, seu tom sugerindo que isso era perfeitamente razoável. Esse é o ponto, mãe. Chega de gastos impulsivos, chega de desperdiçar dinheiro com coisas que você não precisa. Olhei para ele, procurando em seu rosto qualquer traço do menino que costumava subir no meu colo quando estava com medo, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo inteiro, que costumava me fazer desenhos e pendurá-los na geladeira com orgulho. Aquele menino tinha sumido. Em seu lugar, estava um estranho que me via como nada mais do que um passivo financeiro, uma vergonha a ser gerenciada e controlada. E enquanto eu estava sentada ali com a caneta na mão trêmula, percebi que o amor que eu havia dado tão livremente, tão completamente,
havia se transformado na arma que ele agora estava usando para destruir minha independência e dignidade. A caneta parecia pesada em minha mão, mais pesada do que qualquer fardo que eu havia carregado durante todos aqueles anos de luta e sacrifício. Porque eu sabia que, uma vez que assinasse esses papéis, eu desapareceria completamente, não apenas como pessoa, mas como sua mãe. Eu me tornaria nada mais do que uma conta de despesas a ser monitorada, um problema a ser resolvido, uma lembrança de um passado que ele estava ansioso para deixar para trás. Eu não conseguia assinar aqueles papéis. Nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem mesmo quando as ligações de Davi se tornaram cada vez mais agressivas e exigentes. Por 3 dias, carreguei aqueles documentos comigo para todos os lugares, para o trabalho, para o supermercado, para a cama, como evidência da minha própria rendição potencial. No 4º dia, decidi tentar mais uma vez alcançar o filho de que me lembrava, o menino que costumava precisar de mim. Cozinhei sua refeição favorita, carne de panela com purê de batata e vagem, o mesmo jantar que eu fazia para o seu aniversário todos os anos desde que ele tinha 5 anos. Arrumei a mesa com a nossa louça boa, aquela que só usávamos em ocasiões especiais, e acendi uma vela no centro. Quando ele entrou pela porta naquela noite, seu rosto imediatamente escureceu ao ver meus esforços. "O que é tudo isso?" perguntou ele, seu tom já irritado antes que eu pudesse sequer explicar. "Pensei que poderíamos jantar juntos", eu disse, minha voz esperançosa apesar do nó no meu estômago. "Como costumávamos fazer. Lembra como você sempre dizia que ninguém fazia carne de panela como a mãe?" Ele olhou para a mesa com óbvia irritação, verificando seu relógio caro. "Não tenho tempo para isso, mãe. Sara e eu temos uma reserva para jantar às 8. Você está desperdiçando dinheiro com essa refeição elaborada quando deveria estar aprendendo a controlar o orçamento." "Não é elaborada, Davi. É apenas jantar. Somos nós." Fiquei ao lado da mesa que levei 1 hora para preparar, sentindo-me tola e desesperada. "Você não pode dispor de 30 minutos para comer com sua mãe? 30 minutos?" Ele riu, mas não havia humor nisso. "Mãe, toda essa situação é exatamente do que estou falando. Você vive nessa fantasia onde ainda somos uma pequena família aconchegante, onde você ainda é o centro do meu mundo. Tenho 23 anos. Tenho uma carreira, uma namorada, uma vida. Não posso continuar fingindo que sentar aqui comendo sua comida é o ponto alto do meu dia." Cada palavra foi cuidadosamente escolhida para ferir, entregue com a precisão de alguém que sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. A luz da vela tremeluzia entre nós, lançando sombras que tornavam seu rosto desconhecido, quase sinistro. Quando eu tinha 8 anos e não tinha escolha, claro, isso era bom. Ele continuou, gesticulando com desdém para a mesa. "Mas eu não tenho mais 8 anos, e francamente, nem você. É hora de crescer e aceitar que as coisas mudaram." Senti algo quebrar dentro do meu peito, um som que só eu podia ouvir. "As coisas mudaram? Davi, eu sou sua mãe. Isso não muda. Biologicamente, sim, mas emocionalmente? Na prática?" Ele deu de ombros como se estivesse discutindo o tempo. "Você se tornou um fardo, mãe. Uma obrigação que herdei quando o pai morreu, mas não uma que sou obrigado a carregar para sempre." A palavra fardo ecoou na pequena sala de jantar, ricocheteando nas paredes como uma maldição. Eu o carreguei por 9 meses. Alimentei-o do meu próprio corpo. Sacrifiquei minha juventude e meus sonhos para garantir que ele nunca se sentisse um fardo para ninguém. E agora ele estava retribuindo esse presente, me fazendo sentir a coisa mais indesejada em seu mundo. "Eu nunca pedi para você me carregar", sussurrei, minhas mãos tremendo enquanto eu me esticava para apagar a vela. "Eu nunca pedi nada além de te amar." "Amor?" Sua voz ficou afiada, cruel. "Mãe, você não me ama. Você ama a ideia de ser necessária. Você ama se sentir como uma mártir, como a pobre viúva que sacrificou tudo por seu filho ingrato. Mas isso não é amor. Isso é manipulação emocional." Eu o encarei na escuridão crescente, a vela apagada, o cômodo de repente frio apesar do calor da cozinha. Manipulação emocional. Era isso que ele pensava que todos aqueles anos tinham sido?
Todas aquelas noites em que fiquei acordada com ele durante viroses, todas as vezes em que fiz turnos extras para pagar por coisas que ele queria, todos aqueles momentos em que coloquei suas necessidades antes da minha própria saúde, minha própria felicidade, minhas próprias necessidades humanas básicas. O telefone tocou então, e Davi atendeu imediatamente, sua voz se transformando em calor e charme, assim que ouviu a voz de Sara do outro lado. "Oi, linda", disse ele, virando as costas para mim, como se eu simplesmente tivesse desaparecido do cômodo. "Sim, estou terminando aqui. Me dê 5 minutos e eu te pego." Ele desligou e pegou as chaves no balcão, contornando a mesa que eu havia preparado como se fosse um obstáculo, em vez de uma oferenda. "Livre-se de tudo isso", disse ele, acenando com a mão para a comida que passei horas preparando. "E mãe? Assine aqueles papéis. Não vou continuar pedindo com educação." A porta bateu atrás dele, deixando-me sozinha com a carne de panela esfriando e o peso da minha completa invisibilidade. Sentei-me no escuro por um longo tempo, cercada pelos restos da minha tentativa fracassada de me conectar com alguém que não me via mais como humana. A semana seguinte trouxe novas humilhações. Davi começou a trazer Sara com mais frequência, e ela parecia ter um prazer especial em apontar minhas inadequações. Ela passava o dedo nos móveis para verificar se havia poeira, comentava sobre a decoração ultrapassada, sugeria que talvez eu estivesse me largando porque não arrumava o cabelo em um salão há meses. "Senhora Moraes", ela disse uma tarde enquanto Davi estava no banho, "sabe, existem alguns residenciais para idosos muito bons na cidade. Lugares onde você poderia ter amigos da sua idade, atividades projetadas para a terceira idade, serviço de refeições profissional. Não seria muito melhor do que lutar para manter esta casa grande sozinha?" Eu estava dobrando roupa na mesa da cozinha. A mesma mesa onde alimentei Davi no café da manhã todas as manhãs por 15 anos. Onde o ajudei com o dever de casa. Onde planejamos sua festa de formatura do ensino médio juntos. "Tenho 55 anos, Sara", eu disse em voz baixa, sem desviar o olhar das toalhas que estava dobrando. "Não estou pronta para uma casa de repouso." "Bem, talvez não tradicionalmente", disse ela, sua voz adquirindo aquele tom condescendente que eu aprendi a temer. "Mas sejamos honestos, você não está exatamente prosperando aqui. Davi está preocupado com você morando sozinha, especialmente quando ele se mudar. E se você caísse? E se tivesse uma emergência médica? Quem sequer saberia?" Ela estava pintando um quadro de mim como frágil, indefesa, um perigo para mim mesma. Tudo para justificar o que Davi queria fazer de qualquer maneira. E a pior parte era que uma pequena e cansada parte de mim estava começando a acreditar nela. Quando Davi saiu do banheiro, com o cabelo perfeitamente penteado e o perfume enchendo o ar, Sara imediatamente assumiu seu papel de namorada adoradora. Eu estava justamente falando com sua mãe sobre aquelas comunidades de idosos bacanas que vimos anunciadas, disse ela, passando o braço pelo dele. Algumas delas são realmente lindas, com jardins, atividades e equipe médica no local. "Na verdade, não é uma má ideia", disse Davi, olhando para mim com a avaliação clínica de alguém examinando gado. "Você está envelhecendo, mãe. Seu trabalho é fisicamente exigente. Por quanto tempo mais você realmente consegue continuar levantando pacientes idosos e trabalhando em turnos duplos?" Eles estavam discutindo meu futuro como se eu não estivesse sentada a 1 metro de distância deles. Como se minha voz e minhas escolhas não significassem nada. Eu me sentia como um fantasma assombrando minha própria vida, invisível e impotente enquanto outras pessoas tomavam decisões sobre meu corpo, minha casa, meus anos restantes. "Eu amo meu trabalho", eu disse, mas minha voz soou fraca até para meus próprios ouvidos. "As pessoas de quem cuido dependem de mim." Sara e Davi trocaram um olhar. Uma daquelas comunicações silenciosas entre casais que excluía todos os outros na sala. "Mãe", disse Davi com paciência exagerada, "essas pessoas têm famílias, cuidadores profissionais, equipe médica. Elas não dependem de você especificamente. Você é substituível lá, como todo mundo." Substituível. Outra palavra que se alojou em meu peito como um caco de vidro.
No trabalho, onde eu me orgulhava de conhecer as preferências de cada paciente, onde eu me lembrava dos nomes de seus netos e de suas músicas favoritas, onde eu fornecia não apenas cuidados médicos, mas conforto humano e dignidade. Mesmo lá, eu era substituível. Além disso, acrescentou Sara com falsa doçura, não seria bom relaxar um pouco? Deixar outras pessoas cuidarem de você para variar? Mas eu não queria ser cuidada. Eu queria ser importante, contribuir, sentir que minha presença no mundo fazia alguma pequena diferença. Eu queria acordar todas as manhãs com um propósito, em vez de resignação. Eu queria me sentir como Margarida Moraes, não apenas a mãe inconveniente de Davi que precisava ser gerenciada e contida. Naquela noite, depois que eles saíram para outro jantar caro, sentei-me em meu quarto e me olhei no espelho. A mulher que me encarava parecia cansada, derrotada, de alguma forma menor do que apenas alguns meses antes. Meu cabelo estava ficando grisalho nas têmporas, minhas mãos estavam ásperas por anos de trabalho manual. Meus ombros estavam permanentemente curvados de me inclinar sobre leitos de hospital e levantar pacientes que não conseguiam se levantar sozinhos. Mas meus olhos ainda continham algo que Davi e Sara não conseguiram extinguir ainda. Chame de desafio, chame de dignidade, chame da recusa teimosa de desaparecer completamente só porque outras pessoas achavam minha existência inconveniente. Peguei os papéis não assinados e os espalhei sobre a minha cômoda, lendo-os novamente à luz do meu abajur. Mas desta vez, em vez de me sentir presa, senti outra coisa começar a se agitar no fundo do meu peito. Não era esperança. Ainda não. Mas também não era rendição. Era algo mais silencioso, mais perigoso. Era o reconhecimento de que eu ainda tinha escolhas, mesmo que Davi e Sara não pudessem vê-las. E talvez, apenas talvez, fosse hora de lembrá-los que me subestimar foi o maior erro que eles poderiam cometer. O ponto de ruptura veio em uma noite chuvosa de quinta-feira, em outubro. Eu tinha acabado de voltar de um dos turnos mais difíceis da minha carreira. Dona Paula, uma senhora de 87 anos de quem eu cuidava há mais de 2 anos, havia falecido durante o meu turno. Ela morreu segurando minha mão, suas últimas palavras obrigada, sussurrado que partiu meu coração e o preencheu ao mesmo tempo. Dirigi para casa na chuva, as lágrimas se misturando com as gotas no meu para-brisa, pensando em como Dona Paula costumava me contar histórias sobre seu falecido marido, como seu rosto se iluminava quando eu trazia seu chá favorito, como ela sempre perguntava sobre Davi e sorria com orgulho quando eu contava sobre suas conquistas. Ela me via como uma pessoa inteira, não apenas uma cuidadora. E agora, ela se fora. Quando entrei pela porta da frente, encontrei Davi e Sara na minha sala com outro casal que eu nunca tinha visto antes. Eles estavam bebendo vinho, um vinho caro de garrafas que eu sabia que não tinha comprado, e a mesa de centro estava coberta de folhetos de imobiliárias e documentos legais. "Ah, que bom você chegou", disse Davi sem levantar o olhar dos papéis. "Mãe, estes são meus amigos Caio e Michele. O Caio é corretor de imóveis." Fiquei na minha própria porta, ainda vestindo meu uniforme de trabalho que cheirava a antisséptico e luto, segurando a pequena caixa de itens pessoais que a família de Dona Paula me pedira para levar. Fotos que ela mantinha em sua mesa de cabeceira, um pássaro de cerâmica que ela amava, um livro de poesias gasto de tanto ser lido por décadas. "Corretor de imóveis?" repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Caio, um homem na casa dos 30 anos vestindo um terno que provavelmente custava mais do que meu salário mensal, levantou-se com um sorriso ensaiado. "Senhora Moraes, o Davi me falou muito sobre a senhora. Estive analisando a valorização dos imóveis na sua região e devo dizer, a senhora está sentada em uma mina de ouro." Sara deu uma risadinha, literalmente uma risadinha, como se tudo fosse um jogo delicioso. "Conte a ela sobre a análise de mercado, Caio." "Bem", continuou Caio, espalhando mais papéis sobre a minha mesa de centro como se fosse o dono do lugar. "Este bairro teve uma valorização de 23% nos últimos 18 meses.
Uma casa como esta, com algumas reformas, poderia facilmente ser vendida por 40% a mais do que vocês pagaram por ela. Olhei para Davi, procurando em seu rosto alguma explicação, algum sinal de que isso não era o que parecia ser. Mas sua expressão era fria, profissional, a mesma que ele tinha ao discutir relatórios trimestrais no trabalho. Estivemos pensando, disse Davi, finalmente encontrando meus olhos, que vender a casa resolveria muitos problemas. Você poderia usar sua parte do dinheiro para garantir um lugar muito bom nos Jardins do Entardecer, aquele residencial para idosos que a Sarah encontrou. Eu poderia usar minha parte para conseguir um apartamento decente com a Sarah. Talvez até começar a pensar em comprar nosso próprio lugar eventualmente. Minha parte. Ele já estava dividindo a casa que Tiago e eu compramos juntos. O lar onde criei nosso filho, onde cada cômodo guardava memórias de risos, lágrimas e os pequenos milagres diários da vida em família. Esta é a minha casa, eu disse, apertando a caixa de memórias de Dona Paula contra meu peito como uma armadura. Nossa casa. Seu pai e eu escolhemos esta casa juntos. Você deu seus primeiros passos no chão desta cozinha. Mãe, sentimentalismo não paga contas nem constrói futuros. Respondeu Davi com a paciência de quem explica matemática básica para uma criança lenta. Você está sendo emocional em vez de prática. Michele, a esposa de Caio, inclinou-se para a frente com falsa simpatia. Senhora Moraes, a mudança é sempre difícil. Mas pense em como sua vida será mais fácil quando você não tiver que se preocupar com manutenção, IPTU, contas de consumo. E os Jardins do Entardecer têm programas maravilhosos para pessoas da sua idade. Pessoas da minha idade. Eu tinha 55 anos, não 95, mas todos falavam de mim como se eu já estivesse com um pé na cova, pronta para me arrastar para alguma instalação estéril, onde eu poderia esperar silenciosamente para morrer sem incomodar ninguém. A beleza deste plano, continuou Caio com entusiasmo, é que todo mundo ganha. Davi consegue a liberdade financeira para começar sua vida adulta adequadamente. A senhora obtém segurança e cuidados, e a casa vai para uma família jovem que pode realmente apreciá-la. Uma família jovem que pode realmente apreciá-la. Como se eu, a mulher que passou 15 anos fazendo desta casa um lar, que pintou cada cômodo, plantou cada flor no jardim, consertou cada porta rangente e torneira pingando. Como se eu não pudesse apreciar o lar que criei com minhas próprias mãos e coração. Olhei ao redor da sala, vendo-a de repente através dos olhos deles. Móveis ultrapassados, fotos de família que eles consideravam bagunça, as colchas de retalhos que minha mãe me deu e que eles viam como antiquadas. Eles não estavam vendo meu lar. Estavam vendo metragem quadrada e potencial de mercado. Preciso pensar sobre isso. Eu disse, minha voz quase inaudível. Não há nada para pensar, mãe, disse Davi, levantando-se e ajeitando a gravata. Já fizemos as contas. O Caio está preparado para anunciar a casa assim que você estiver pronta. A inscrição para os Jardins do Entardecer só precisa da sua assinatura. Tudo foi arranjado. Tudo foi arranjado. Sem mim. Eles haviam planejado todo o meu futuro. Onde eu moraria, como passaria meus anos restantes, o que aconteceria com a casa que eu amava, e esperava-se que eu simplesmente concordasse, assinasse papéis e sorrisse agradecida por sua consideração em gerenciar minha vida. Nós deveríamos ir, disse Sarah, pegando sua bolsa e lançando um olhar significativo para Davi. Deixe sua mãe processar todas essas boas notícias. Boas notícias. Ela chamou a destruição da minha independência e a venda da minha casa de boas notícias. Depois que eles saíram, sentei-me sozinha na minha sala, cercada pelos folhetos de imobiliárias espalhados e pelos documentos legais que representavam a fase final da minha anulação. A casa parecia diferente agora, contaminada pela presença e pelos planos deles. Cada objeto familiar, cada fotografia querida, cada cadeira confortável de repente parecia temporária, já pertencendo ao passado em vez do presente. Andei por cada cômodo lentamente, realmente vendo-o talvez pela última vez como meu lar, em vez de uma mercadoria a ser vendida.
A cozinha onde ensinei Davi a quebrar ovos sem deixar casca na tigela. O banheiro onde lhe dei inúmeros banhos, onde praticamos a tabuada enquanto ele se ensaboava. O quarto dele, ainda decorado com pôsteres de super-heróis de sua adolescência. Pôsteres que mantive porque me lembravam de quando ele ainda achava que eu era uma das mocinhas. Em meu próprio quarto, abri a caixa de joias que Tiago me deu no nosso 10º aniversário. Dentro, sob as poucas peças de joias modestas que eu possuía, estava a escritura da casa. Meu nome estava nela, ao lado do de Tiago, na caligrafia cuidadosa que ambos usamos para assinar o documento mais importante de nossa vida de casados. Mas também encontrei algo que havia esquecido que estava lá. Uma carta que Tiago me escreveu durante sua última internação no hospital, quando ele sabia que estava morrendo, mas eu ainda me recusava a aceitar. Eu estava tão focada em tratamentos e esperança que mal consegui ouvir suas tentativas de me preparar para a vida sem ele. Desdobrei a carta com as mãos trêmulas, sua caligrafia familiar embaçada pelas minhas lágrimas. Minha querida Margarida, se você está lendo isso, eu me fui e você está enfrentando o mundo sozinha com nosso menino. Eu sei que você está com medo. Sei que parece impossível. Mas preciso que você se lembre de algo. Você é mais forte do que acredita. Mais inteligente do que pensa. E vale mais do que qualquer um jamais conseguirá convencê-la do contrário. Não deixe ninguém, nem mesmo o Davi, fazer você se sentir pequena. Você criou um bom homem. Mas se ele algum dia esquecer os sacrifícios que você fez por ele, não se esqueça do seu próprio valor. Você tem mais poder do que imagina. Use-o se precisar. Te amo para sempre. Tiago. Li a carta 3 vezes, ouvindo a voz de Tiago em cada palavra, sentindo sua presença no quarto comigo pela primeira vez desde sua morte. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia que um dia eu poderia precisar ser lembrada da minha própria força, do meu próprio valor, do meu próprio poder. Pela primeira vez em semanas, eu não estava pensando no que Davi queria, ou no que Sara esperava, ou no que outras pessoas achavam que era melhor para mim. Eu estava pensando no que Tiago tinha visto em mim, no que Dona Paula tinha apreciado em mim, no que eu, de alguma forma, havia esquecido sobre mim mesma diante de críticas e dispensas constantes. Eu não era um fardo. Eu não era incompetente. Eu não era um problema a ser resolvido ou um inconveniente a ser gerenciado. Eu era Margarida Moraes, uma mulher que sobreviveu à viuvez, à maternidade solo e a 15 anos de trabalho extenuante. Eu era uma mulher que construiu uma vida, criou um filho e ganhou cada coisa que possuía através de seu próprio trabalho e sacrifício. E eu era uma mulher que ainda tinha escolhas. Davi, Sara e seu amigo corretor de imóveis cometeram um erro crucial. Eles assumiram que eu era impotente simplesmente porque estive quieta. Eles confundiram meu amor com fraqueza, minha disposição para o sacrifício com incapacidade de lutar. Mas eu ainda tinha algo que eles haviam esquecido, algo que não podiam ver, entender ou tirar de mim. Eu tinha a paciência que vem de anos cuidando dos outros, a força que vem de sobreviver a perdas e a determinação silenciosa de uma mulher que foi subestimada a vida inteira. Dobrei a carta de Tiago cuidadosamente e a coloquei de volta na caixa de joias, ao lado da escritura com o meu nome. Amanhã, eu começaria a fazer algumas ligações por conta própria. Mas esta noite, pela primeira vez em meses, eu não estava chorando até dormir. Esta noite, eu estava planejando. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer, com uma clareza que não sentia há meses. Enquanto Davi dormia em seu quarto de infância, provavelmente sonhando com seu novo apartamento e seu futuro brilhante sem sua mãe inconveniente, eu me sentei à mesa da cozinha com uma xícara de café e comecei a pensar de verdade. Por semanas, eu estive reagindo às suas exigências, seus planos, sua visão do meu futuro. Eu estive na defensiva, magoada, lutando para me agarrar a pedaços de uma vida que eles estavam sistematicamente desmantelando. Mas a carta de Tiago me lembrou de algo crucial. Eu não precisava jogar na defesa. Eu podia jogar no ataque.
Comecei fazendo uma lista, algo que não fazia desde que Davi era pequeno, e eu costumava planejar nossas semanas para garantir que cada necessidade fosse atendida e cada real esticado ao máximo. Mas esta não era uma lista de compras ou tarefas. Era uma lista de ativos, recursos e verdades que Davi e Sara haviam ignorado em sua ânsia de me descartar como um fardo indefeso. Primeiro, a casa. Sim, meu nome estava na escritura ao lado do de Tiago. Mas o que Davi não sabia era que, depois que Tiago morreu, eu fiz um pequeno seguro de vida para mim mesma e usei parte do dinheiro para quitar uma porção significativa do financiamento. A casa tinha mais valor quitado do que ele imaginava e, mais importante, eu tinha mais propriedade do que ele supunha. Segundo, meu emprego. Enquanto eles o viam como trabalho braçal realizado por alguém incompetente demais para fazer algo melhor, eu via 15 anos construindo relacionamentos, ganhando respeito e desenvolvendo habilidades que iam muito além do que aparecia no meu contra-cheque. Eu sabia coisas sobre cuidados com idosos, sobre procedimentos médicos, sobre gerenciar dinâmicas familiares difíceis que me tornavam valiosa de maneiras que eles não podiam entender. Terceiro, meu conhecimento sobre o próprio Davi. Eu o criei. Conhecia suas fraquezas, seus medos, seus segredos cuidadosamente escondidos. Eu sabia sobre a dependência na faculdade que ele escondeu de mim por meses. Eu sabia sobre a dívida do cartão de crédito que ele acumulou e sobre a qual mentiu. Mais importante, eu sabia sobre o incidente durante seu último ano que quase arruinou sua formatura. Algo que nem mesmo Sara sabia. Passei meu horário de almoço naquele dia na biblioteca pública, usando seus computadores para pesquisar coisas que nunca precisei saber antes. Serviços de assistência jurídica gratuita para pessoas enfrentando violência contra a pessoa idosa. Porque sim, eu estava começando a entender que o que Davi estava fazendo comigo tinha um nome, e era ilegal. Recursos de planejamento financeiro para mulheres solteiras acima de 50 anos. Opções de moradia que não envolviam entregar minha independência a uma casa de repouso. Mas, mais importante, pesquisei algo que Davi havia mencionado de passagem semanas atrás: as rígidas políticas de ética de sua empresa. O escritório de contabilidade onde ele trabalhava tinha regras muito específicas sobre conflitos de interesse, improbidade financeira e manutenção de padrões profissionais. Eles se orgulhavam particularmente de sua reputação de integridade, algo que enfatizavam fortemente em seus materiais de marketing. Quando cheguei em casa naquela noite, Davi estava me esperando com Sara e outro casal. Desta vez, alguém que ele apresentou como um consultor financeiro. Mãe, este é o Roberto Chaves. Ele é especialista em planejamento de aposentadoria para pessoas em transição para residenciais de idosos. Achei que seria útil para você entender como suas finanças funcionarão quando implementarmos o novo arranjo. Roberto era mais jovem que Davi, provavelmente recém-saído da faculdade, com o entusiasmo ávido de alguém construindo uma base de clientes. Ele havia preparado tabelas e gráficos mostrando como meus ativos poderiam ser gerenciados para fornecer renda sustentável para meus anos dourados. Senhora Moraes, disse ele, espalhando seus materiais pela minha mesa de centro como se estivesse me vendendo um carro. Com base nas informações que o Davi forneceu sobre sua renda e despesas, desenvolvi um plano abrangente que garantirá sua segurança financeira, ao mesmo tempo que permitirá que seu filho otimize sua própria estratégia de investimento. Eles estavam falando sobre o meu dinheiro, meu futuro, minha vida sem mim. Davi havia dado a este estranho acesso a informações sobre minhas finanças. Havia autorizado-o a fazer planos para o dinheiro que eu ganhei com meu próprio trabalho. Que informações você forneceu? Perguntei a Davi. Minha voz calma, apesar da raiva que crescia em meu peito. Apenas o básico, disse Davi com desdém. Seu salário, o saldo da sua conta poupança, o valor estimado da sua parte da casa. Tudo o que o Roberto precisava para nos ajudar a tomar decisões inteligentes. Tudo o que o Roberto precisava. Como se eu não fosse capaz de tomar minhas próprias decisões. Como se meu dinheiro e meu futuro fossem naturalmente de Davi para administrar. Entendi, eu disse em voz baixa.
E algo no meu tom fez Sara levantar o olhar do celular com súbita atenção. Roberto continuou sua apresentação, explicando como a venda da casa forneceria um pé de meia, que poderia ser investido de forma conservadora para fornecer uma renda mensal para as despesas de subsistência nos Jardins do Entardecer. Do jeito que ele falava, parecia que estava descrevendo uma oportunidade maravilhosa, em vez da completa dissolução da minha independência. Claro, acrescentou ele. Davi manteria a procuração para garantir que as decisões de investimento permaneçam sólidas e que os gastos se mantenham dentro de parâmetros apropriados para alguém em sua situação. Alguém em sua situação. Uma mulher de 55 anos que trabalhava em tempo integral, possuía metade de uma casa e administrava suas próprias finanças com sucesso por décadas, estava, aparentemente, em uma situação que exigia intervenção profissional e controle familiar. Ouvi a apresentação inteira sem interromper, balançando a cabeça ocasionalmente, fazendo algumas perguntas que me faziam parecer interessada, em vez de cada vez mais furiosa. Quando Roberto terminou, agradeci-lhe educadamente e o acompanhei até a porta, desempenhando o papel da mãe grata que estava sobrecarregada com todo aquele planejamento útil. A senhora tem muita sorte de ter um filho que se importa o suficiente para cuidar desses assuntos complicados para a senhora, disse Roberto enquanto recolhia seus materiais. Muitos idosos lutam com essas transições porque não têm apoio familiar. Idosos. Eu tinha 55 anos, e este garoto estava falando de mim como se eu tivesse 90 e sofresse de demência. Depois que Roberto saiu, Davi e Sara se acomodaram para o que claramente deveria ser uma reunião de família onde me pressionariam a assinar vários documentos. Então, o que você achou? Perguntou Sara com falsa animação. O Roberto realmente entende do assunto, não é? Muito impressionante, eu disse, sentando-me em frente a eles na minha própria sala. Estou curiosa sobre uma coisa, no entanto. A expressão de Davi tornou-se cautelosa. Em todos os nossos confrontos recentes, eu nunca estive curiosa. Eu estive na defensiva, magoada, suplicante. Curiosidade era algo novo, e isso o deixou desconfortável. Quando você deu ao Roberto acesso às minhas informações financeiras, continuei. Você por acaso mencionou que compartilhar dados financeiros pessoais sem o consentimento explícito de alguém é ilegal? Ou que os consultores financeiros são obrigados por lei a verificar se estão falando com o titular real da conta antes de prestar serviços? O cômodo ficou muito quieto. O sorriso de Sara vacilou, e a postura confiante de Davi mudou ligeiramente. Mãe, ele está nos ajudando a planejar. Ele está ajudando você a planejar, corrigi. Sem minha autorização, usando informações que você não tinha o direito de compartilhar. Tenho certeza de que foi um descuido, mas achei que você deveria saber que o que aconteceu aqui esta noite poderia ser considerado fraude financeira se alguém decidisse denunciar. O rosto de Davi ficou vermelho, do jeito que ficava quando era pego mentindo na adolescência. Você está me ameaçando? Estou te educando, eu disse calmamente. Da mesma forma que te eduquei sobre o certo e o errado quando você estava crescendo. Algumas lições demoram mais para serem assimiladas do que outras. Sara levantou-se abruptamente, pegando sua bolsa com movimentos bruscos e raivosos. Davi, talvez devêssemos ir. Sua mãe obviamente não está pronta para ter uma conversa racional sobre isso. Você está certa. Concordei, caminhando até a porta da frente e abrindo-a. Não estou pronta para ter uma conversa sobre meu futuro que não me inclua como participante igual. Quando vocês estiverem prontos para discutir isso comigo, em vez de sobre mim, me avisem. Eles saíram sem outra palavra, mas pude ouvi-los discutindo na garagem antes que as portas do carro batessem. A voz de Davi era alta e frustrada. A de Sara, aguda e crítica. Eles não esperavam resistência. Eles certamente não esperavam conhecimento de leis, direitos e consequências. Naquela noite, fiz mais listas. Números de telefone para a Defensoria Pública. Nomes de advogados especializados em direito do idoso que ofereciam consultas gratuitas. Informações de contato do Departamento de Recursos Humanos de Davi, cuidadosamente copiadas do site da empresa. Números de bancos para abrir novas contas.
endereços de cofres de aluguel. Mas, o mais importante, fiz uma lista de coisas que Davi havia esquecido que eu sabia sobre ele. Começando com o incidente de seu último ano da faculdade. Aquele que ainda poderia prejudicar sua reputação se as pessoas certas descobrissem. Aquele que ele pensava estar enterrado tão fundo que nunca poderia vir à tona para lhe causar problemas. Eu não planejava usar essa informação. Ainda não. Mas era bom saber que eu a tinha. Bom lembrar que em qualquer batalha, conhecimento é poder. E eu tinha conhecimento que ele não sabia que eu possuía. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu não estava pensando como uma vítima. Eu estava pensando como uma estrategista. E amanhã, eu começaria a fazer as ligações que lembrariam meu filho que subestimar sua mãe foi o maior erro que ele poderia cometer. A mulher que o criou, que sacrificou tudo por seu sucesso, que lhe ensinou tudo o que ele sabia sobre determinação e perseverança, essa mulher ainda estava aqui. Ela apenas esteve quieta por um tempo, juntando forças. Mas o tempo de silêncio acabou. Era hora de Margarida Moraes lembrar a todos exatamente quem ela era e do que era capaz quando levada ao limite. As semanas seguintes passaram em uma calma estranha que tenho certeza que Davi e Sara confundiram com resignação. Eles me deram espaço, provavelmente pensando que eu estava processando seus planos generosos e acabaria cedendo para assinar os papéis que entregariam o controle da minha vida. Eles não poderiam estar mais errados. Enquanto eles celebravam o que presumiam ser minha submissão, eu estava ocupada. Durante meus intervalos de almoço no trabalho, encontrei-me com Eleonora Rodrigues, uma advogada da assistência jurídica gratuita especializada em casos de violência contra a pessoa idosa. Eleonora era uma mulher perspicaz na casa dos 40 anos que ouviu minha história com o tipo de atenção focada que me fez sentir ouvida pela primeira vez em meses. O que seu filho está fazendo tem vários nomes legais. Ela me disse durante nosso segundo encontro. Exploração financeira de pessoa idosa, controle coercitivo e tentativa de fraude. O fato de ele estar pressionando você a assinar uma procuração financeira enquanto ameaça sua segurança habitacional torna este um caso particularmente sério. Ela me ajudou a entender que eu tinha mais poder do que imaginava. A casa não poderia ser vendida sem minha assinatura. Minhas contas bancárias não poderiam ser transferidas sem meu consentimento explícito. As ameaças de Davi sobre me forçar a sair eram em grande parte vazias. Despejar um proprietário, especialmente um que estava com o financiamento em dia, era quase impossível. O mais importante, explicou Eleonora, é a documentação. Precisamos de provas de suas tentativas de coagi-la, suas ameaças, seu compartilhamento não autorizado de suas informações financeiras. Você tem algo disso? Pensei em todas as conversas, todos os documentos legais que ele me pressionou a assinar, todas as reuniões com consultores financeiros e corretores de imóveis realizadas em minha própria casa sem minha permissão. Ainda não, eu disse. Mas posso conseguir. Naquela tarde, passei na loja de eletrônicos e comprei algo que nunca tive antes. Um pequeno gravador digital que cabia na minha bolsa. O jovem que me vendeu explicou como funcionava, quanto tempo durava a bateria, como baixar os arquivos para um computador. Pratiquei com ele em casa até conseguir operá-lo sem olhar, até que iniciar uma gravação se tornasse tão natural quanto acender a luz. Também abri uma nova conta bancária em uma instituição diferente, uma onde Davi não tinha histórico ou conexões. Não transferi grandes quantias, isso teria sido muito óbvio, mas comecei a redirecionar meu depósito direto para lá, começando com apenas uma parte do meu salário. A cada semana, um pouco mais da minha independência financeira se movia para além do alcance dele. A oportunidade que eu estava esperando veio em uma tarde de sábado, quando Davi chegou com Sara e uma nova pessoa, alguém que ele apresentou como Patrícia Walsh, uma coordenadora de cuidados dos Jardins do Entardecer. Mãe, a Patrícia está aqui para falar sobre o processo de admissão, anunciou Davi, conduzindo-os para a minha sala como se estivesse organizando uma reunião de negócios. Ela pode explicar todas as maravilhosas comodidades e serviços que eles oferecem.
Patrícia era uma mulher profissional na casa dos 50 anos, vestida com o tipo de terno caro que sugeria que os Jardins do Entardecer cobrava preços premium por seus serviços. Ela trouxe folhetos brilhantes e apresentações em um tablet, mostrando idosos sorridentes desfrutando de várias atividades. Senhora Moraes, ela começou com um calor ensaiado. O Davi me falou muito sobre a senhora. Ele é um filho tão dedicado, tão preocupado em garantir que a senhora tenha o melhor cuidado possível ao entrar nesta nova fase de sua vida. Eu sorri e assenti, minha mão repousando casualmente sobre a bolsa, onde o gravador capturava silenciosamente cada palavra. Por favor, me fale sobre o residencial. Nos 30 minutos seguintes, Patrícia pintou um quadro de refeitórios comunitários, atividades organizadas e equipe médica de plantão 24 horas por dia. Parecia bastante agradável se você fosse alguém que realmente precisasse desse nível de cuidado e supervisão. Agora, o processo de admissão exige alguma documentação financeira, continuou Patrícia, retirando formulários que pareciam notavelmente semelhantes aos documentos legais que Davi vinha me pressionando para assinar. Precisaremos verificar as fontes de renda, entender a distribuição de bens e garantir que os acordos de pagamento sejam sustentáveis a longo prazo. Que tipo de distribuição de bens? Perguntei inocentemente. Davi se inclinou para a frente, ansioso. Patrícia, como mencionei, minha mãe é dona de metade de uma casa que vamos vender para financiar seus cuidados. Eu administrarei as finanças dela daqui para frente para garantir a estabilidade. Excelente! Patrícia assentiu com aprovação. Muitas famílias descobrem que esse arranjo funciona melhor. Os filhos adultos geralmente têm mais conhecimento sobre investimentos e podem tomar decisões mais objetivas sobre a gestão de recursos. E o que acontece se alguém mudar de ideia? Perguntei. Se a pessoa decidir que na verdade nem quer morar em um lugar como o de vocês? O sorriso de Patrícia ficou um pouco tenso. Bem, uma vez que os compromissos financeiros são feitos e o plano de cuidados é estabelecido, torna-se bastante difícil reverter esses arranjos. Os contratos são projetados para proteger tanto o residente quanto a instituição de decisões impulsivas que podem não ser do melhor interesse de todos. Aí estava, a armadilha para a qual Davi estava tentando me guiar. Uma vez que eu assinasse esses papéis, uma vez que minha casa fosse vendida e meus bens transferidos, uma vez que eu fosse estabelecida como uma residente que precisava de supervisão, minhas escolhas efetivamente desapareceriam. Entendo, eu disse calmamente. E com quanta antecedência alguém precisaria avisar se quisesse rescindir sua residência? Mãe, Davi interrompeu com irritação mal disfarçada. Por que você está perguntando sobre rescindir? Trata-se de encontrar um lugar seguro e confortável para você morar. Estou apenas tentando entender todas as minhas opções, respondi, mantendo minha voz gentil e confusa, como alguém que estava sobrecarregada por decisões complexas. É muita coisa para processar. Sara, que estivera mexendo no celular durante a maior parte da apresentação, ergueu o olhar com impaciência óbvia. Senhora Moraes, esta é uma oportunidade maravilhosa. A maioria das pessoas ficaria grata por ter familiares dispostos a lidar com esses arranjos complicados. Oh, eu sou grata, eu disse. E era verdade. Embora não da maneira que ela pensava. Eu era grata por esta prova gravada de seu esquema. Grata pelas admissões casuais de Patrícia sobre como seria difícil reverter esses arranjos. Grata pela declaração clara de Davi de que ele pretendia administrar minhas finanças. Depois que eles saíram, sentei-me na cozinha e ouvi a gravação 2 vezes, fazendo anotações sobre as declarações mais prejudiciais. Eleonora ficaria muito interessada nas alegações explícitas de Davi sobre administrar minhas finanças e nas admissões de Patrícia sobre a natureza irreversível de seus contratos. Mas eu não havia terminado de reunir provas. Na semana seguinte, comecei a fazer perguntas diretas a Davi sobre seus planos, sempre que podia gravar nossas conversas. Desempenhei o papel da mãe confusa e sobrecarregada que estava lutando para entender o que estava acontecendo com sua vida. Davi, meu filho, eu disse uma noite depois do jantar. Ainda não entendi uma coisa.
Se eu assinar esses papéis te dando o controle das minhas finanças, o que acontece se eu discordar de uma de suas decisões? Ele ergueu os olhos do notebook com a expressão paciente de quem explica algo óbvio para alguém lento. Mãe, esse é o ponto. Você não terá mais que se preocupar em tomar decisões. Eu cuidarei de tudo. Mas e se eu quiser comprar algo que você ache desnecessário? Então você me compra, disse ele simplesmente. É isso que significa gestão financeira. Alguém com melhor julgamento toma as decisões. Perfeito. Outra gravação de Davi declarando explicitamente sua intenção de controlar minhas compras e decisões. E a casa? Continuei. Uma vez vendida, não poderei mudar de ideia sobre isso? Mãe, você não pode mudar de ideia sobre vender algo depois que já foi vendido, disse ele com paciência exagerada. Não é assim que o mercado imobiliário funciona. Mas e se eu decidir que não quero morar nos jardins do entardecer, afinal? A expressão de Davi escureceu. Mãe, já passamos por isso. Você não é mais capaz de viver de forma independente. Essa não é uma escolha sua. Não é uma escolha sua. Essas palavras, capturadas claramente no meu gravador, seriam muito interessantes para Eleonora e, potencialmente, para o empregador de Davi, que se orgulhava de comportamento ético e responsabilidade social. A gravação mais valiosa veio 3 dias depois, quando Sara chegou em casa sem Davi. Ela parecia agitada, andando de um lado para o outro na minha sala como um animal enjaulado. Senhora Moraes, precisamos conversar, disse ela, sua doçura falsa habitual substituída por uma frustração mal controlada. O Davi está sendo paciente demais com você. Todo esse processo já deveria ter terminado semanas atrás. Ativei o gravador e me acomodei na cadeira, projetando a imagem de alguém intimidada e sobrecarregada. Estou tentando entender tudo, Sara. É tão complicado? Não é complicado, ela retrucou. Você assina os papéis, nós vendemos a casa, você se muda para o residencial e todo mundo pode seguir com a vida. A carreira do Davi está sofrendo porque ele está constantemente preocupado com essa situação. A carreira dele está sofrendo? Sim. Os colegas dele estão comentando sobre a situação familiar dele, se perguntando por que ele não consegue lidar com algo tão simples como conseguir cuidados adequados para a mãe. É embaraçoso para ele profissionalmente. Aí estava. A confirmação de que se tratava da imagem de Davi, de seu conforto, de sua reputação profissional, e não do meu bem-estar. E, francamente, Sara continuou, aquecendo-se no assunto. Você está sendo egoísta. O Davi fez tudo por você. E é assim que você o retribui? Dificultando a vida dele quando tudo o que ele está tentando fazer é ajudar? Eu apoiei o Davi a vida inteira dele, eu disse em voz baixa. Eu fiz turnos duplos para pagar a educação dele. Sacrifiquei tudo para lhe dar oportunidades. Como isso é ser egoísta? A risada de Sara foi áspera e fria. Esse era o seu trabalho como mãe dele. Você não ganha crédito por fazer o que deveria fazer, mas o Davi não te deve nada só porque você escolheu ter um filho. As palavras atingiram como golpes físicos, mas mantive minha expressão neutra, minha voz firme. Então você acha que os filhos não devem nada aos pais? Acho que os filhos devem respeito e gratidão aos pais, mas nem a vida inteira deles, respondeu Sara. O Davi tem o próprio futuro para pensar. Queremos nos casar, comprar uma casa, começar nossa própria família. Ele nem pode fazer isso enquanto sustenta uma mãe que se recusa a agir de acordo com a idade. Me sustentando? Era eu quem trabalhava em tempo integral enquanto eles planejavam liquidar meus bens para benefício próprio. Mas não disse nada. Apenas a deixei continuar falando, deixando-a revelar exatamente o que pensava de mim e o que eles haviam planejado. Quando ela finalmente saiu, eu tinha as gravações da conversa mais prejudicial até então. A crueldade casual de Sara, sua admissão de que se tratava dos planos deles em vez das minhas necessidades, sua declaração clara de que me viam como um obstáculo para sua felicidade futura. Naquela noite, fiz cópias de todas as minhas gravações e as guardei no cofre que aluguei no banco onde abri minha nova conta. Eleonora ficaria muito interessada no que eu havia reunido. Mas, mais importante, eu estava começando a entender algo que me enchia de uma satisfação silenciosa.
Davi e Sara se achavam muito mais espertos do que eu, muito mais sofisticados e capazes. Mas eles cometeram o erro amador de subestimar seu oponente. Eles se esqueceram de que a mulher que criou Davi, que navegou por 15 anos como mãe solteira, que conseguiu sobreviver e até prosperar sob circunstâncias impossíveis, ainda estava muito presente e muito ciente. O caçador estava se tornando a caça, e eles não faziam ideia. O confronto veio em uma noite de terça-feira, exatamente um mês depois que Davi exigiu pela primeira vez que eu assinasse o controle de minhas finanças. Ele chegou em casa com Sara, Caio, o corretor de imóveis, e outro homem que não reconheci, todos carregando pastas e exibindo as expressões confiantes de pessoas que acreditavam estar prestes a fechar um negócio. "Mãe, precisamos terminar isso hoje à noite", Davi anunciou sem rodeios. "Todo mundo liberou suas agendas para finalizar a papelada. Chega de atrasos." Olhei para os 4 parados na minha sala, cercando-me como tubarões que finalmente encurralaram sua presa. Eles tinham planilhas, contratos, documentos de transferência e formulários de inscrição. Tudo o que era necessário para desmontar completamente minha vida e reconstruí-la de acordo com suas especificações. Antes de começarmos, eu disse calmamente, permanecendo sentada na minha poltrona enquanto eles se arrumavam ao redor da minha mesa de centro, "tenho algumas perguntas sobre algumas coisas que me incomodaram." O maxilar de Davi se contraiu de impaciência. "Mãe, já respondemos a todas as suas perguntas. Várias vezes. É hora de parar de enrolar e..." "Na verdade," interrompi gentilmente, "minhas perguntas não são sobre os arranjos que vocês fizeram. São sobre outros assuntos. Por exemplo, Davi, seu empregador sabe que você andou compartilhando informações financeiras confidenciais de clientes com terceiros não autorizados?" O cômodo ficou muito quieto. O rosto de Davi ficou vermelho. Mas antes que ele pudesse responder, continuei. "Porque, de acordo com o Código de Ética da Moraes, Barros em Associados, sim, eu pesquisei, os funcionários são estritamente proibidos de discutir assuntos financeiros com qualquer pessoa que não esteja diretamente envolvida na relação profissional. No entanto, você deu minhas informações bancárias pessoais para o Roberto Chaves. O Caio aqui tem conhecimento detalhado do valor do meu imóvel, e a Patrícia Walsh sabe detalhes íntimos sobre minha renda e patrimônio. Tudo sem meu consentimento por escrito." Caio se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "Senhora Moraes, o Davi nos garantiu que tinha sua autorização para..." "Ele lhe mostrou algum documento dessa autorização?" perguntei. "Algum papel assinado dando a ele o direito de compartilhar minhas informações financeiras privadas com estranhos?" O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. "Imaginei que não", eu disse. "O que significa que todos nesta sala, exceto eu, participaram do que é legalmente considerado fraude financeira. Posição interessante para um funcionário de um escritório de contabilidade se colocar, não acham?" Davi reencontrou a voz, embora tenha saído mais alta e tensa do que o normal. "Mãe, você está sendo ridícula. Eu estava tentando te ajudar." "Me ajudar?" Levantei-me lentamente, sentindo-me mais alta e mais forte do que em meses. "Deixe-me dizer o que você estava realmente fazendo, Davi. Você estava tentando cometer violência contra a pessoa idosa, exploração financeira, controle coercitivo. Essas não são minhas palavras. São termos jurídicos que aprendi com a advogada com quem venho me consultando." A boca de Sara se abriu. "Advogada? Você contratou uma advogada?" "Eu me consultei com uma", corrigi. "Os serviços de assistência jurídica gratuita são recursos maravilhosos de pessoas que enfrentam exatamente a situação em que vocês me colocaram. A Eleonora Rodrigues ficou muito interessada no meu caso, especialmente depois que eu lhe mostrei algumas gravações que fiz nas últimas semanas." "Gravações?" A voz de Davi falhou na palavra. Enfiei a mão na bolsa e tirei o pequeno aparelho, colocando-o sobre a mesa de centro ao lado da pilha de documentos deles. "Ah, sim. Gravações de você afirmando sua intenção de controlar todas as minhas decisões financeiras. Gravações da Sara, explicando como isso é, na verdade, sobre sua carreira e seus planos, não sobre meu bem-estar. Gravações da Patrícia, admitindo que, uma vez que eu assine esses contratos,
terei praticamente nenhuma capacidade de mudar de ideia ou recuperar minha independência. Os 4 encararam o aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Tudo perfeitamente legal. Continuei de forma casual. A lei brasileira permite que um dos participantes grave a própria conversa para fins de defesa, o que significa que posso gravar qualquer conversa da qual faço parte sem avisar os outros. Uma lei muito útil para proteger pessoas vulneráveis da exploração. Caio já estava de pé, juntando seus papéis com as mãos trêmulas. Acho que houve um mal-entendido. Eu estava apenas fornecendo uma análise de mercado com base em informações que pensei estarem autorizadas. Não houve mal-entendido, eu disse com firmeza. Vocês todos foram muito claros sobre suas intenções. A questão agora é o que fazemos a respeito. Davi tentou recuperar o controle da situação. Mãe, você obviamente está confusa sobre o que está acontecendo aqui. Estávamos tentando te ajudar, e agora você está nos atacando com advogados e acusações. Não estou atacando ninguém, eu disse. Estou simplesmente garantindo que todos entendam a realidade legal do que vocês estavam tentando fazer comigo. Querem que eu toque algumas das gravações para que todos possamos ouvir exatamente o que foi dito? Isso lhe será necessário, disse o 4º homem rapidamente. Eu ainda não sabia quem ele era, mas sua expressão de pânico sugeria que ele queria estar em qualquer outro lugar. Na verdade, acho que seria muito esclarecedor, eu disse, estendendo a mão para o aparelho. Especialmente a conversa onde a Sarah explicou que não mereço crédito por criar meu filho, porque esse era apenas meu trabalho, e que a carreira de Davi é mais importante que a minha segurança habitacional. O rosto de Sarah ficou branco. Você nem pode usar essas gravações. Isso é invasão de privacidade ou algo assim. É prova, corrigi. Prova que será muito interessante para várias pessoas. O empregador de Davi, por exemplo. Tenho certeza de que a Moraes, Barros em Associados, ficaria fascinada em saber que um de seus funcionários tentou fraudar a própria mãe enquanto violava as normas de confidencialidade do cliente. A máscara de confiança de Davi finalmente caiu por completo. Mãe, por favor, você não entende o dano que pode causar à minha carreira. Sua carreira? Eu ri. E foi bom rir, mesmo que o som fosse agudo e amargo. Você quer dizer a carreira que sacrifiquei tudo para tornar possível? A carreira que financiei trabalhando em turnos duplos e vivendo com nada enquanto você ia para a faculdade? Essa carreira? Mas e quanto a quando você estava na faculdade, Davi? Continuei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. E aquele incidente durante seu último ano? Aquele que você me fez prometer nunca contar a ninguém? Aquele que ainda pode custar sua licença profissional se as pessoas certas descobrirem? A cor sumiu completamente do rosto de Davi. Atrás dele, Sarah parecia confusa, claramente ouvindo sobre esse incidente misterioso pela primeira vez. Que incidente? Ela perguntou, olhando entre Davi e eu. Ah, o Davi não te contou? Eu disse com falsa surpresa. Que interessante. Pensei que os casais compartilhassem tudo um com o outro. Davi, você gostaria de explicar para a Sarah por que você quase não se formou? Por que você me fez dirigir até sua faculdade às 2 da manhã e implorar ao coordenador do curso para não prestar queixa? Mãe, por favor. Davi sussurrou, sua arrogância anterior completamente evaporada. Ou devo explicar como você desviou dinheiro do Fundo de Emergência Estudantil? Como você falsificou assinaturas em formulários de saque? Como a única razão pela qual você não foi preso foi porque prometi devolver cada centavo e os convenci de que você era apenas um garoto confuso cometendo um erro estúpido? Sarah encarou Davi com horror crescente. Você desviou dinheiro? De um fundo de emergência? Não foi assim, disse Davi desesperadamente. Eu ia devolver. Eu só precisava. Você precisava de dinheiro para a viagem de formatura para Porto Seguro. Eu disse secamente. Dinheiro que você roubou de um fundo destinado a ajudar estudantes que não tinham o que comer. Estudantes como os que eu estava me matando em 3 empregos para garantir que você nunca fosse. O cômodo ficou em completo silêncio, exceto pelo som de Caio enfiando papéis freneticamente em sua pasta. Claramente desesperado para escapar antes que esse drama familiar destruísse sua reputação profissional. Agora, eu disse,
sentando-me novamente e cruzando as mãos no colo. Deixe-me explicar como as coisas realmente vão funcionar de agora em diante. Primeiro, todos esses documentos vão voltar para de onde vieram, sem assinatura. Segundo, não haverá mais compartilhamento não autorizado de minhas informações pessoais com ninguém. Terceiro, não haverá mais reuniões em minha casa para discutir meu futuro sem meu convite explícito. Mas, mãe, Davi começou. Eu não terminei, eu disse bruscamente, e a autoridade em minha voz o fez fechar a boca imediatamente. Quarto, se alguém nesta sala tentar novamente me coagir a entregar minha independência financeira, ou ameaçar minha segurança habitacional, ou me tratar como uma criança incompetente, não hesitarei em registrar queixas formais junto às autoridades competentes. Isso inclui o Ministério Público, o empregador de Davi e os conselhos de classe de quem violou a ética profissional nesta sala. Levantei-me e caminhei até a porta da frente, abrindo-a amplamente. Esta reunião acabou. Todos, exceto o Davi, precisam sair. Agora. Caio praticamente correu para a porta, seguido pelo misterioso quarto homem que ainda não havia se identificado. Sara hesitou, olhando entre Davi e a porta, claramente dividida entre a curiosidade sobre o incidente da faculdade e o desejo de escapar da situação cada vez mais desconfortável. Sara, eu disse agradavelmente, acredito que você tenha outro lugar para estar. Ela pegou a bolsa e se dirigiu à porta, parando apenas para sussurrar para Davi. Precisamos conversar, hoje à noite. Depois que eles saíram, Davi e eu ficamos sozinhos na minha sala pela primeira vez em meses. Ele parecia menor de alguma forma, mais jovem, como o garoto universitário assustado que me ligou chorando às 2 da manhã porque havia cometido um erro terrível e não sabia como consertá-lo. Mãe, disse ele em voz baixa, eu nunca quis que as coisas ficassem tão complicadas. Ah, você quis roubar minha independência e vender minha casa, respondi. Você quis me tratar como um fardo incompetente que precisava ser gerenciado e controlado. Você quis me apagar da minha própria vida. Essas coisas não acontecem por acidente, Davi. Elas acontecem porque alguém decide que outra pessoa lhe importa o suficiente para merecer respeito. Ele se sentou pesadamente no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Eu pensei que estava ajudando. Pensei que você seria mais feliz se me tivesse que se preocupar com todas essas decisões. Você pensou que você seria mais feliz. Corrigi. Você e a Sara seriam mais felizes se eu estivesse guardada em algum lugar conveniente onde não pudesse envergonhá-los ou interferir em seus planos. Não insulte minha inteligência fingindo que isso era sobre a minha felicidade. Por um longo momento, apenas nos olhamos através do cômodo que de repente se tornou muito maior, a distância entre nós medida não em metros, mas em confiança quebrada e respeito perdido. O que acontece agora? Ele perguntou finalmente. Olhei para meu filho. Olhei de verdade. E vi não o jovem confiante que tentara controlar minha vida, mas o menino assustado que cometera um erro terrível e aprendera que as ações têm consequências. Agora, eu disse, você decide quem quer ser. O homem que tenta roubar da própria mãe ou o homem que se lembra de onde veio e de quem tornou seu sucesso possível. A escolha, percebi, sempre fora dele. 6 meses depois, eu estava sentada no meu jardim em uma manhã quente de primavera, observando as rosas que plantei no ano anterior à morte de Tiago finalmente desabrocharem em brilhantes cascatas vermelhas ao longo da cerca. O sol da manhã era suave no meu rosto, e pela primeira vez em mais de um ano, senti-me verdadeiramente em paz em minha própria casa. Davi se mudou 3 semanas após nosso confronto. O término com Sara foi rápido e brutal, assim que ela soube do roubo na faculdade e percebeu com que tipo de homem estava planejando se casar. Aparentemente, uma mulher que valorizava a segurança financeira e o status social acima de tudo, não estava particularmente interessada em um parceiro com histórico de fraude e uma mãe que não contribuiria para seu estilo de vida. Observei-o arrumar seus pertences com emoções mistas. Havia tristeza, claro. Nenhuma mãe quer ver seu filho sair sob tais circunstâncias. Mas havia também alívio, e algo que surpreendentemente parecia orgulho,
Pela primeira vez em meses, eu estava vendo meu filho enfrentar as consequências de suas escolhas, em vez de ser protegido delas pela minha disposição de absorver o dano. Me desculpe, mãe, ele disse enquanto colocava a última caixa em seu carro. Sei que isso não conserta nada, mas preciso que saiba que nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu sei que não, respondi, e era verdade. Mas ter boas intenções não é suficiente quando você está tomando decisões que afetam a vida de outras pessoas. Você esqueceu que sou uma pessoa, Davi. Não apenas sua mãe. Não apenas uma obrigação ou um problema a ser resolvido. Uma pessoa com meus próprios pensamentos, sentimentos e direitos. Ele assentiu, incapaz de encontrar meus olhos. Como eu conserto isso? Como nós consertamos isso? Nós não consertamos. Eu disse gentilmente. Você conserta a si mesmo, e eu conserto a mim mesma. E talvez um dia a gente descubra como ter um relacionamento que não seja baseado em você precisando de algo de mim, ou eu sacrificando algo por você. Isso foi há 6 meses, e nesse tempo descobri algo notável. Eu realmente gostava da pessoa que eu era quando não estava constantemente tentando ser o que outra pessoa precisava que eu fosse. A casa parecia diferente agora. Ni vazia, mas pacífica. Reorganizei os móveis para se adequarem às minhas preferências em vez das de Davi. Pendurei quadros que guardava nos armários porque ele achava que eram sentimentais demais e transformei seu antigo quarto em um ateliê onde estava aprendendo a pintar aquarela. Aos 55 anos, eu estava finalmente descobrindo o que gostava de fazer quando as necessidades de ninguém mais ditavam minhas escolhas. O trabalho também se tornou mais gratificante. Sem o estresse constante das exigências e críticas de Davi, me vi mais presente com meus pacientes, mais criativa em encontrar maneiras de lhes trazer conforto e dignidade. Dona Alice, que substituiu Dona Paula como minha paciente regular, tornou-se algo como uma amiga. Ela tinha 89 anos, mas uma mente afiada, e adorava ouvir sobre minha recém-descoberta independência. Você me lembra de mim mesma depois que meu marido morreu. Ela me disse uma tarde enquanto eu a ajudava com seus exercícios de fisioterapia. Todo mundo pensou que eu simplesmente definharia, mas em vez disso, aprendi a dirigir. Comecei a fotografar e viajei para lugares que sempre quis ver. Às vezes, perder algo que você pensava precisar é a melhor coisa que pode acontecer. Comecei a fazer cursos de extensão na universidade local. Algo que sempre quis fazer, mas nunca tive tempo quando as necessidades de Davi consumiam toda a minha energia e recursos. Estava estudando psicologia, fascinada pela dinâmica das relações familiares e pelas maneiras como as pessoas aprendiam a se valorizar. Minha professora, a doutora Almeida, sugeriu que eu poderia considerar uma graduação em serviço social ou psicologia. Você tem uma empatia natural e uma experiência de vida que seriam inestimáveis para ajudar outras pessoas a navegar em situações familiares difíceis. Ela disse depois que escrevi um trabalho particularmente perspicaz sobre violência contra a pessoa idosa e manipulação familiar. A ideia estava crescendo em mim. Aos 55 anos, eu era jovem o suficiente para ter uma segunda carreira. E o pensamento de ajudar outras pessoas a evitar a armadilha em que caí parecia uma forma de transformar minha experiência dolorosa em algo significativo. Eleonora Rodrigues se tornou não apenas minha advogada, mas algo como uma mentora. Depois que meu caso foi resolvido, Davi assinou documentos reconhecendo seu comportamento inadequado e prometendo nunca mais tentar coerção financeira. Ela me convidou para ser voluntária em sua organização de assistência jurídica. Precisamos de pessoas que entendam como é estar do outro lado desse tipo de manipulação, ela explicou. Pessoas que possam sentar com os clientes e dizer: eu sei exatamente pelo que você está passando, e falar sério. Comecei a voluntariar 2 tardes por semana, ajudando a receber novos clientes e fornecendo apoio emocional a pessoas que enfrentavam situações semelhantes à que eu vivi. Era um trabalho difícil. Ouvir histórias de filhos adultos que esvaziaram as contas de seus pais, cônjuges que usaram manipulação emocional para obter controle financeiro,
Familiares que convenceram parentes idosos a transferir propriedades e bens. Mas também era profundamente gratificante. Quando eu podia olhar nos olhos de uma senhora de 70 anos assustada e dizer a ela que ela tinha mais poder do que imaginava, que havia leis para protegê-la, que ela não tinha que aceitar ser tratada como um fardo, e quando eu podia ver a esperança voltar ao seu rosto, eu me sentia mais útil e valiosa do que jamais me senti no meu antigo emprego ou mesmo cuidando de pacientes. O maior presente, no entanto, foi descobrir meu próprio valor fora do que eu poderia fornecer para outras pessoas. Por tantos anos, minha identidade esteve envolvida em ser a mãe de Davi, a esposa de Tiago, a cuidadora de meus pacientes. Eu media meu valor pelo quanto eu podia dar, o quanto eu podia sacrificar, quão útil eu poderia ser para as pessoas que precisavam de algo de mim. Agora eu estava aprendendo a me valorizar por simplesmente existir, pelos pensamentos que eu tinha e pelos sonhos que finalmente estava perseguindo, e pela força silenciosa que descobri quando parei de tentar ganhar amor através da autoanulação. Eu estava aprendendo que estar sozinha não significava ser solitária, que independência não significava isolamento, que estabelecer limites não me tornava egoísta. Davi ligou 2 vezes desde que se mudou. A primeira vez, cerca de 3 meses depois de ter saído, para me dizer que estava fazendo terapia para entender como se tornou o tipo de pessoa que poderia tratar a própria mãe daquela maneira. A doutora Peterson diz que aprendi a te ver como uma extensão de mim mesmo, em vez de uma pessoa separada. Ele disse durante aquele telefonema estranho, como se você existisse para servir às minhas necessidades, em vez de ter suas próprias. Ela diz que isso é comum em famílias onde um dos pais morre e o pai sobrevivente sacrifica tudo pelo filho. Parece que você está aprendendo coisas importantes. Respondi cuidadosamente. Estou. Mas mãe, quero que saiba que nada disso é sua culpa. Você não fez nada de errado por me amar demais. Eu fiz algo errado ao me aproveitar desse amor. A segunda ligação veio na semana passada. Davi queria me contar que encontrou um novo apartamento. Começou a namorar alguém novo. Uma mulher que trabalhava como professora e aparentemente não tinha interesse em seu status financeiro ou histórico familiar. O nome dela é Rebecca, ele disse. E havia algo diferente em sua voz quando falava dela. Algo humilde e grato, em vez de possessivo e controlador. Ela está me ajudando a entender como é um relacionamento saudável. O que significa se importar com alguém sem tentar controlá-lo? Fico feliz, eu disse, e era verdade. Você talvez gostaria de conhecê-la algum dia? Não agora, sei que ainda temos muito trabalho a fazer. Mas, eventualmente? Pensei nisso por um momento, testando meus próprios sentimentos. Estava pronta para deixar Davi voltar à minha vida de alguma forma? Estava disposta a arriscar a paz que encontrei pela possibilidade de reconstruir um relacionamento com meu filho? Eventualmente, eu disse finalmente. Quando nós dois estivermos prontos. Quando você tiver certeza de que pode me ver como Margarida, não apenas como a mãe de Davi. Eu entendo, ele disse. E mãe, obrigado. Por não desistir de mim completamente. Por lutar quando eu precisava que você lutasse. Sei que teria sido mais fácil simplesmente ceder. Depois que desliguei, fiquei sentada no meu jardim por um longo tempo, pensando em perdão e limites e na diferença entre amor e permissividade. Eu não estava pronta para confiar totalmente em Davi novamente. Isso levaria tempo e evidências consistentes de que ele realmente mudou. Mas estava aberta à possibilidade de que as pessoas podem crescer, que os erros não precisam definir alguém para sempre, que os relacionamentos podem ser reconstruídos sobre bases mais saudáveis. As rosas estavam em plena floração agora, sua fragrância enchendo o ar da manhã com doçura e promessa. Tiago teria adorado vê-las assim. Teria se orgulhado do jardim que criei e da mulher em que me tornei. Às vezes, sentia sua presença em momentos tranquilos como este, não como tristeza pelo que perdi, mas como gratidão pelo que ele me deu. Não apenas amor, mas a base de força sobre a qual construí quando a vida exigiu mais de mim do que eu pensava ter. Pensei na mulher que eu era um ano atrás, passando compras no caixa e medindo meu valor por sua disposição de sacrificar tudo por um filho que havia esquecido que ela era humana. Aquela mulher parecia uma estranha para mim agora,
alguém de quem me lembrava com compaixão, mas não conseguia imaginar ser novamente. Eu havia aprendido algo que levei 55 anos para entender. Amor sem limites não é amor de forma alguma. É autodestruição disfarçada de virtude. O amor verdadeiro requer respeito, reciprocidade e o reconhecimento de que toda pessoa, mesmo mães, mesmo cuidadoras, mesmo pessoas que escolhem servir aos outros, merece ser vista e valorizada por quem é, em vez do que pode fornecer. O telefone tocou dentro de casa. Provavelmente a doutora Almeida ligando sobre meu trabalho final para o semestre. Eu tinha trabalho a fazer, aulas para assistir, clientes para ajudar, uma vida para viver que pertencia inteiramente a mim. Levantei-me lentamente, limpando a terra das mãos, e caminhei em direção à casa que quase perdi, o lar que salvei ao lembrar do meu próprio valor bem a tempo. Atrás de mim, as rosas continuavam a florescer, belas e fortes e completamente elas mesmas, não pedindo nada a ninguém, exceto a chance de crescer em seu próprio solo, em seu próprio tempo, de sua própria maneira magnífica.